Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Bioquímica para os alunos dos cursos de Nutrição, Cosmética e Estética. Lembrem-se de complementar esta videoaula com material no formato em PDF que eu disponibilizei para vocês lá no portal do aluno. Eventuais dúvidas podem me procurar através do WhatsApp, no horário das nossas aulas ou até mesmo fora deste horário. Outro recado diz respeito às avaliações. Então, a nota da P1 ela já foi lançada, já está no sistema, por favor verifiquem. E a nota da P2, ela vai ser dada pela média de duas atividades que vocês irão realizar no portal do aluno, nos dias 19 do 5 e 26 do 5. Então, a média dessas duas atividades vai representar aí a nota da P2, certo? E todas as outras atividades já realizadas no portal do aluno, essas atividades irão compor a nota do EDP. Muito bem, gente. Na videoaula de hoje vamos falar sobre o metabolismo de lipídios, a parte B. Eu coloquei aqui alguns objetivos de aprendizagem. Então é esperado que após esta videoaula ou da leitura do material, vocês possam diferenciar os processos de lipólise e lipogênese, que vocês possam compreender aí o anabolismo de lipídios e principalmente que vocês possam compreender as características relacionadas à obesidade. Muito bem, gente. Então aqui nós temos de novo nosso mapa metabólico resumido. Nós estamos falando aí sobre o metabolismo de lipídios. Só lembrando que o metabolismo ele é dividido em catabolismo e anabolismo. Na videoaula passada, nós falamos sobre o catabolismo de lipídios, ou seja, sobre a lipólise, tá? E o principal objetivo aí da lipólise é a formação aí de ácidos graxos. Esses ácidos graxos serão absorvidos pelas células, gerando moléculas de acetil-CoA, que são degradadas pelo ciclo de Krebs para a produção de energia. Tá? Então, a principal função da lipólise é a produção de energia. E na videoaula de hoje, nós vamos falar aí sobre o anabolismo de lipídios, ou seja, sobre a lipogênese, a síntese de lipídios a partir do excedente de acetil-CoA e energia, ATP. Esses lipídios produzidos, eles serão armazenados no nosso corpo, né? No nosso tecido adiposo. Muito bem, gente. Então, aqui eu coloquei uma tabela para a gente diferenciar o metabolismo de lipídios, né? Que é a lipólise e a lipogênese, tá? Então, né, só recapitulando, a lipólise nada mais é do que a degradação aí de lipídios presentes no nosso tecido adiposo, ou seja, a degradação de triglicerídeos. E quando que ocorre a lipólise? Durante um jejum ou durante atividade física, por exemplo, sob o efeito dos hormônios glucagon ou adrenalina, noradrenalina, tá? E quando ocorre a lipólise, nós temos aí a formação, né, de ácidos graxos. Estes ácidos graxos são enviados às nossas células, que absorvem esses ácidos graxos. Esses ácidos graxos são enviados até a mitocôndria. Na mitocôndria sofrem aí o fenômeno da beta-oxidação, gerando moléculas de acetil-CoA. Estas moléculas de acetil-CoA são degradadas pelo ciclo de Krebs para a produção de energia, produção de ATP. Então, a principal função da lipólise é a produção de energia. A lipogênese é o oposto, né? Nós teremos aí a síntese de lipídios, que vai ocorrer aí no fígado, sob o efeito do hormônio insulina. Como exemplos de lipídios produzidos pelo fígado, nós temos aí os triglicerídeos e o colesterol. Os triglicerídeos, né, produzidos, são enviados ao nosso tecido adiposo, tá? De modo que a principal função aí da lipogênese é servir aí como uma reserva de energia.
É justamente essa reserva de energia que vai ser útil, vai ser utilizada nas situações como jejum ou atividade física. Certos? Muito bem, gente. Então, nós estamos aqui, ó, falando sobre a lipogênese, que é a síntese de lipídios, tá? Só lembrando, né, que na lipogênese nós temos a produção de triglicerídeos, colesterol e também dos fosfolipídios. E todos esses lipídios, né, produzidos na lipogênese, eles são gerados, são produzidos a partir da molécula de acetil-CoA e ATP. Tá? Lembrando, né, que a síntese de lipídios ocorre no fígado, né, nos hepatócitos. Em que local? No citoplasma dos hepatócitos. Aí já fica uma distinção em relação aí à lipólise. Enquanto a lipólise ocorre na mitocôndria, a lipogênese ocorre no citoplasma, tá? O que mais? E como está bem implícito, né, todo o excesso de nutrientes ingeridos, carboidratos, proteínas e lipídios, todo esse excesso aí de nutrientes, né, vão gerar aí moléculas de acetil-CoA, acetil-CoA mais ATP, vai ser utilizados para síntese de lipídios. E esses lipídios produzidos vão ficar armazenados no nosso tecido adiposo, tá? E eu coloquei um esquema da síntese de lipídios, né, da lipogênese. Então, de novo, mapa metabólico. E a parte, né, relacionada à síntese de lipídios vai ocorrer, começa na mitocôndria dos hepatócitos e termina no citoplasma. Então, essa parte aqui da célula que nós vamos falar, tá? Didaticamente, eu dividi esse esquema aí em 6 etapas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas, tá? Aqui nós temos a mitocôndria e dentro da mitocôndria nós temos aí o ciclo de Krebs. Então, vamos ver como que ocorre, tá? Muito bem, gente. Então, toda a síntese de lipídios ela vai ocorrer a partir aí da molécula de acetil-CoA. Só que a molécula de acetil-CoA que dentro da mitocôndria, ela não pode sair para o citoplasma. Tá? Então, nós temos aqui, ó, número 1, a molécula de acetil-CoA. E, como ela não consegue sair para o citoplasma, ela primeiro vai realizar uma reação lá no ciclo de Krebs, ou seja, a primeira reação do ciclo de Krebs. A molécula de acetil-CoA, ela vai ligar-se ao oxalacetato, formando o citrato, que é a etapa aqui de número 2. O citrato, sim, gente, ó. O citrato, ele consegue sair da mitocôndria e ir para o citoplasma, que é a etapa número 3. Então, a molécula de acetil-CoA sai da mitocôndria sob a forma de citrato. O citrato, sim, consegue sair aí da mitocôndria e ir para o citoplasma. Tá? E, na etapa número 4, essa molécula de citrato ela vai ser novamente convertida na molécula de acetil-CoA. E a partir desse excedente de acetil-CoA e ATP, nós teremos a produção dos lipídios, como, por exemplo, triglicerídeos e o colesterol, colocado aqui no nosso esquema. Então, vamos lá. Número 5. Então, a molécula de acetil-CoA mais ATP mais energia vai formar aí os ácidos graxos, e os ácidos graxos vão formar aí os triglicerídeos. Todo esse excedente aí de triglicerídeos vão ser enviados até o nosso tecido adiposo, certos?
Muito bem. E essa molécula de acetil-CoA, ela pode ser transformada em colesterol. Acetil-CoA mais ATP também vai produzir colesterol. E este colesterol, ele vai ser enviado até as nossas células, tá? Então, aqui um esquema bem simplificado da produção aí de lipídios, como os triglicerídeos e o colesterol, que são produzidos a partir da molécula de acetil-CoA e ATP, energia. Aqui nós temos uma representação da molécula de colesterol. Reparem que essa molécula de colesterol ela é composta aí por 27 átomos de carbono e todos estes carbonos são originados da molécula de acetil-CoA. O colesterol, então, ele vai ser enviado aí para as nossas células e vai desempenhar várias funções, como, por exemplo, o colesterol, ele faz parte aí da composição da membrana plasmática da célula, tá? O colesterol também pode ser aí utilizado para a produção da bile, que é um composto que vai ajudar aí na digestão de lipídios. O colesterol ele vai ser utilizado para a síntese dos hormônios esteroides, como por exemplo testosterona, progesterona, estrógenos, cortisol, aldosterona, tá? E o colesterol também é precursor aí da nossa vitamina D, tá? Então o colesterol vai desempenhar várias funções aí no nosso corpo, certos? Muito bem. Então nós estamos falando aí sobre a lipogênese, né? Sobre a produção aí, a síntese de lipídios e uma doença bastante comum relacionada aí com esse excesso de lipídios é a obesidade, tá? Então repare de novo aqui no nosso mapa metabólico, gente. Então nós temos aí as três biomoléculas, tá? Como carboidratos, proteínas e lipídios. Muito bem, gente. Dessas três moléculas, a que o corpo consegue armazenar aí em grandes quantidades são os lipídios, tá? Carboidratos, o corpo consegue armazenar? Consegue, né? Armazena carboidratos sob a forma de glicogênio, mas é muito pouco, tá? Esse glicogênio armazenado no fígado e músculos dá pouco mais aí de 500 gramas. Então, o nosso depósito de carboidratos é bem pequeno, insignificante comparado com lipídios, por exemplo. Proteínas. As nossas proteínas, nós vamos ver na próxima videoaula, elas são constantemente produzidas e degradadas. Então, nós não temos aí um reservatório de proteínas, diferentemente de lipídios, tá? O nosso corpo consegue armazenar aí dezenas e dezenas e dezenas de quilos de lipídios lá no nosso tecido adiposo. Então, quando você sobe em uma balança e observa alterações, né, tanto relacionadas aí ou o aumento do seu peso, né, da sua massa corporal, ou diminuição da sua massa corporal, essas alterações estão relacionadas aí ao ganho de lipídios, né, ou a perda desses lipídios, certos? Muito bem, gente. Então, vamos lá. Então, a obesidade, né, definição bem clássica, a obesidade é o acúmulo de gordura no corpo. Na maioria dos casos, ocorre quando a ingestão alimentar é maior que o gasto energético correspondente. A obesidade é uma doença aí de caráter multifatorial e uma doença presente aí em todos os países, tanto países desenvolvidos como em países em
desenvolvimento. Aliás, né, nós temos mais mortes ou prejuízos associados ao sobrepeso e à obesidade do que a desnutrição, por exemplo, tá? Muito bem, gente. Então, a obesidade, ela tem aí várias doenças, né, relacionadas, como, por exemplo, né, ou principalmente as doenças cardiovasculares. Outra doença relacionada aí à obesidade é o diabetes tipo 2, tá? Então, o ganho aí de peso, o ganho de massa corporal está relacionado aí ao diabetes tipo 2, além da hipertensão também, tá? E outras doenças, como por exemplo a síndrome metabólica, artrose, infertilidade, diferentes tipos de câncer, né, ao longo do sistema digestório, além de doenças na vesícula biliar, tá? Assim, é muito importante a determinação da obesidade, que pode ser feita através de medidas antropométricas ou também métodos de imagem, como tomografia computadorizada, ultrassom, ressonância magnética, tá? Mas vamos nos ater aí às medidas antropométricas, como por exemplo o IMC, ou Índice de Massa Corporal, que é uma forma indireta de medir aí, de quantificar a obesidade, tá? O IMC, por não ser invasivo e de fácil execução, é amplamente utilizado para quantificar a obesidade, bastando informar apenas dois parâmetros: a massa da pessoa, né, popularmente conhecido como peso, e a altura dessa pessoa. Tá? Então, através desses dois parâmetros, é possível calcular aí, determinar aí a obesidade do indivíduo. Óbvio, né? O IMC, ele tem algumas limitações. A principal delas é que o IMC ele não vai conseguir distinguir aí músculo de gordura, tá? Mas mesmo assim é bastante utilizado, principalmente aí para determinar aí o risco da pessoa ter aí doenças cardiovasculares, tá? Então o IMC ele vai ser calculado, né, através da massa da pessoa, né, do peso, que vai ser dado em quilogramas, dividido pelo quadrado da altura da pessoa. Tá? Lembrando que a altura ela é em metros. Tá? Então, é massa dividido pela altura ao quadrado. Através desse cálculo, né, nós temos alguns resultados. Então, abaixo de 18, a pessoa é classificada aí como um quadro de desnutrição, que não vem aqui, não faz parte do nosso contexto, tá? E valores de 18 a 24,9, a pessoa vai ter aí um estado nutricional classificado como normal, e pessoas com IMC normal têm risco ausente, né? Risco ausente para doenças cardiovasculares. IMC de 25 a 29,9 classifica a pessoa aí como tendo aí sobrepeso. Pessoas com sobrepeso apresentam um risco moderado por desenvolvimento de doenças cardiovasculares, tá? Então, 60% da população brasileira está enquadrada aí como tendo aí sobrepeso, tá? De 30 a 34,9, nós temos aí os quadros de obesidade. Nesse intervalo, obesidade grau 1, que vai apresentar aí um alto risco para as doenças cardiovasculares. De 35 a 39,9, obesidade grau 2, com risco muito alto para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E acima de 40, obesidade grau 3, com risco extremo para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, tá? Então, o IMC é apenas uma das formas, né, para quantificar aí a gordura corporal.
Normalmente o IMC ele vai ser usado em associação aí com a circunferência abdominal, que indica a presença de gordura em excesso na região do abdômen, tá? Essa gordura do abdômen está relacionada aí com risco maior para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Valores de referência para a circunferência abdominal, né? Homens não devem ultrapassar aí os 102 centímetros e mulheres não devem ultrapassar aí 88 centímetros, tá? E a circunferência abdominal, ela também é feita em associação com a relação cintura-quadril, tá? Que é o cálculo que se faz para verificar o risco de um indivíduo de possuir ou sofrer doenças cardíacas. Então você vai aferir aí a sua circunferência da cintura na região, na parte mais estreita, e depois aferir aí a região do quadril na parte mais larga, tá? Depois divida, né, o número que você obteve da cintura pelo quadril, relação cintura-quadril. Para homens, esse valor deve ser menor que 0,9 e para mulheres esse valor deve ser menor do que 0,8, certos? Então são formas aí, são formas para se quantificar aí a obesidade, tá? São medidas antropométricas. E a forma como a gordura é distribuída pelo corpo, ela vai possuir aí duas classificações. Nós podemos ter a obesidade ginoide e a obesidade androide, tá? A obesidade androide é o acúmulo de gordura na região do tronco e abdômen. Ele tem esse formato aí de uma maçã, tá? Essa distribuição de gordura também é classificada, né, chamada aí de obesidade abdominal ou central, tá? A obesidade androide, ela é mais frequente em homens e ela está associada aí com maior risco da pessoa desenvolver aí hipertensão, diabetes tipo 2, dislipidemia, aterosclerose e doenças cardíacas, tá? Diferentemente, né, da obesidade ginoide, que é a gordura corporal localizada na região periférica do quadril, coxas e glúteos, tá? Ela tem uma distribuição aí que vai lembrar aí um formato de uma pera. É uma obesidade frequente aí em mulheres. E essa obesidade não está relacionada aí com a presença de doenças cardiovasculares, por exemplo, tá? Mas ela tem algumas outras doenças relacionadas, como por exemplo, doenças articulares, problemas circulatórios e até mesmo problemas estéticos. Certos? Muito bem, gente. Causas da obesidade. Então, a etiologia da obesidade ela é complexa, multifatorial, resultando da interação de diferentes genes com os fatores ambientais. Então, vamos começar falando dos fatores genéticos, né? Então, de maneira geral, né, globalmente, parece que os genes contribuem de 25% a 40% para 40% para a gênese, para o desenvolvimento da obesidade. O restante está relacionado aos fatores genéticos, tá? Os genes da obesidade podem exercer os seus efeitos alterando os gastos energéticos do organismo, alterando aí o apetite ou a forma como o organismo processa os nutrientes, tá? Estes genes alterados, eles podem ser repassados aí aos seus descendentes, tá? Por exemplo, quando pai e mãe são obesos, a criança, né, tem uma grande chance de desenvolver obesidade, cerca aí de 80%, tá? Quando apenas um dos genitores tem obesidade, a criança também tem uma chance, né, de desenvolver obesidade, porém já é
pouco menor, cerca de 40%. E mesmo os pais não sendo obesos, a criança também tem uma pequena chance de desenvolver aí a obesidade, cerca aí de 10%, né? Colaborando aí para a força, né, dos fatores ambientais na gênese desta doença, tá? Então, os fatores ambientais, né, o ambiente moderno, ele é um potente, né, estimulante aí para o desenvolvimento da obesidade. Esse ambiente moderno ele vai ser caracterizado por uma grande disponibilidade de alimentos, um maior consumo de alimentos energéticos associado ao sedentarismo, ou seja, a falta de atividade física, tá? Então, todas essas características, né, vão ser determinantes aí para o desenvolvimento da obesidade. E os fatores ambientais, eles vão modular aí a expressão e atividade de diversos genes. Então, se você tem aí alteração nos genes, você vai ter aí alteração na função de certas proteínas, como, por exemplo, os hormônios, que é um tipo de proteína. Então, quem tem obesidade tem disfunção aí de alguns hormônios, como, por exemplo, aí a leptina. A leptina é um hormônio aí que é produzido pelo tecido adiposo. A leptina, ela atua no hipotálamo, tá? Só antes fazendo um adendo, né? Hipotálamo é uma região aí do sistema nervoso central que desempenha várias funções. Uma dessas funções do hipotálamo está relacionada ao controle do apetite, controle da fome, tá? Muito bem. Então, a leptina, ela atua no hipotálamo e diminui o apetite, ou seja, ela vai fazer com que nós tenhamos aquela sensação de saciedade, certos? Muito bem. Então, a leptina diminui o apetite. Antigamente, pensava-se que pessoas obesas não produziam leptina, mas pesquisas mostram o contrário. Essas pessoas produzem leptina, elas têm leptina na circulação. O problema é que obesos são resistentes à ação da leptina, ou seja, a leptina não consegue interagir aí com o hipotálamo e desencadear aquela sensação de saciedade. Certos? Muito bem, gente. Então, quando nós estamos fazendo uma refeição e de repente paramos, né? Essa sensação de saciedade vai ser mediada, vai ser desencadeada pelo hipotálamo, mediante a presença da leptina. Muito bem. A insulina também, quem tem obesidade, a insulina também tem uma disfunção, tá? Ela também atua no hipotálamo e ela diminui o apetite, provocando também uma sensação de saciedade, tá? E os obesos também são resistentes à insulina. Essa resistência à insulina, né, já vem lá desde o diabetes tipo 2. É uma resistência aí de maneira generalizada que acaba afetando também o hipotálamo, tá? Então a insulina também não consegue interagir com o hipotálamo e desencadear essa sensação de saciedade, tá? Então obesos são resistentes à insulina. E uma outra disfunção hormonal diz respeito aí à grelina, que é um hormônio produzido aí pelo estômago. Ela tem uma função oposta à da leptina, tá? A grelina também atua no hipotálamo, mas ela vai desencadear aí o apetite, tá? Ela vai estimular o apetite. Então, quando você sente aquela fome, é porque o seu estômago secretou a leptina,
A leptina interage aí com o hipotálamo e vai estimular aí o apetite. E os obesos, pensava-se que eles tinham excesso de grelina, mas não, né? O que ocorre é que os obesos, eles são sensíveis à grelina, tá? Então ela interage constantemente aí com o hipotálamo, desencadeando estimulando o apetite. E isso leva aí uma fome compulsiva, que vai ser característico aí de pessoas obesas. Certos? Muito bem, gente. Tem umas questões lá no portal do aluno, por favor, façam. Certos? Boa noite.